A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, queria te convidar para, nesta hora, estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida, neste vídeo aula, né? Estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, revista de jovem e adultos. Estamos estudando nesse segundo trimestre os reis e os profetas de Israel. Quem escreveu essa lição foi o pastor Alonso Colares. Deixa eu ver aqui a biografia dele toda, né? O nome dele todo. Pastor Alonso Castro Colares Júnior, né? E desde já nós queremos agradecer esse querido pastor que tem nos proporcionado com essas lições. Nós estaremos estudando a lição 7, né, como já falei, do estudo anterior, colocando as lições 5 e 6, né, que tive alguns problemas para poder fazer, mas graças a Deus, Deus proporcionou e nós assim fizemos, né? Então, irmão, nós vamos estudar a lição 7. O título dessa lição é Não com o Coração Inteiro. O texto base dessa lição é 2 Crônicas, livro 2 Crônica, 25:2. E vamos fazer a leitura agora dessa lição, já, né, botando... Vou ler aqui. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Vou ler também essa versão aqui também, que eu achei bacana também. Praticou a masia o que é reto e agradável diante dos olhos de Yahvé, e o Senhor, entretanto, não agiu com total sinceridade. Entretanto, não agiu com total sinceridade de coração, né? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós iniciamos juntamente com os amados irmãos, através desse vídeo aula, que possa ser bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, já temos lido, né? Não com o coração inteiro. O texto base de nossa lição resume bem o período do reino do sul, Judá. Após a divisão do reino, as 10 tribos do norte seguiram Jeroboão. Então, 10 tribos seguiram Jeroboão e fizeram o rei sobre Israel. Já temos falado. O sul, porém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim continuaram fiéis a Davi e seus descendentes. Então, duas tribos, né, que antigamente andavam em inimizade, agora estão juntas, né? E um fato curioso, no passado essas duas tribos rivalizaram entre si, pois a casa de Saul era da tribo de Benjamim e a casa de Davi era da tribo de Judá. Então, interessante, né? Dividiu uma parte, mas juntou a que se havia rivalizado, né? Por um ser da casa de Benjamim, da casa de Saul, e o outro da casa de Davi, por ser de Judá. O reino de Judá compreende um período de aproximadamente 344 anos, desde 1931 a.C., no reinado de Roboão, até 587 a.C., com a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, nesse período, Nabucodonosor conquistou, né, cercou e invadiu a Jerusalém, o rei da Babilônia, deportando o povo judeu cativo para a Babilônia. Por quê? Porque eles desobedeceram à vontade do Senhor. Ademais, os reinados dos reis de Judá são marcados por momentos de grande avivamento e afastamento de Deus. Então, um período, o povo se achegava, o povo se afastava, aí tinha os destempéres, né? Vamos dizer assim. Os autores dos livros dos reis e das crônicas evidenciam que a paz e a prosperidade aconteciam sobre os reinados piedosos. Então, toda vez que tinha um rei piedoso, um rei honesto, digno, né, um rei que amava a Deus, ele
prosperava. Por outro lado, a decadência e a ruína aconteciam sobre os reis maus. Nesta lição, refletiremos sobre a necessidade de adorar o Senhor com sinceridade de coração. Então, nós vamos ver aqui que nós devemos ter sinceridade no coração. Nós devemos também ter fé, sobre como a fé é fundamental para momentos de angústia. A fé ela supera momentos de angústia. E sobre como o arrependimento sincero traz vitória. Então, nós vamos estudar aqui, falar sobre a verdadeira sinceridade de adoração, a fé fundamentada, né, para vencer os momentos de angústia e o arrependimento sincero que traz vitórias. Primeiro ponto dessa lição, irmão, diz assim: não com o coração inteiro. Os reinados que sucederam a Robão foram marcados por avivamentos importantes e reformas espirituais significativas, mas também por um perigo sempre constante, a idolatria. Então a idolatria sempre estava rodando de perto ali, né? Em alguns momentos da história do reinado de Judá, a adoração ao Senhor foi desprezada, quando o lugar de adoração aos deuses dos povos vizinhos, inclusive do reino do norte, Israel. Então, toda vez que se esquecia de Deus, eles pagavam um preço, né? Os reis piedosos nesse tempo que vale a pena mencionar são o rei Asa. Então, um rei piedoso, o rei Asa, segundo a Crônica 14:2. O rei Josafá, segundo Crônica 17:3-4. Esse Josafá, né? E terceiro, o rei Joás, segundo Crônicas 24, versículo 2. O rei Abazias, segundo Crônicas 25:2. O rei Uzias, segundo Crônica 26:4. E o rei Jotão, segundo Crônica 27:2. O rei Ezequias, segundo Crônica 29:2. O rei Josias, segundo Crônica 34, versículo 2. Então, todos esses versículos vão falar sobre esses reis. Esses reis se mantiveram fiéis na adoração ao Senhor. Eles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E alguns promoveram reformas e avivamentos espirituais profundos em seus reinados, né? Então, quando nós temos pessoas que buscam a face do Senhor, sempre haverá um avivamento. O avivamento só ocorre, irmão, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós se entregamos. Não adianta você ficar querendo esperar um avivamento se você não busca o avivamento espiritual. O avivamento é quando a alma está cheia da presença de Deus, do cuidado com as coisas de Deus, né? Um povo que não tem zelo pelas coisas de Deus, ele está sujeito ao fracasso. Por outro lado, outros reinados foram marcados pela idolatria, pela convulsão social. Toda vez que nós vemos aqui na Bíblia falando sobre idolatria, vem confusão, né? Podemos mencionar os reinados dos reis Jorão, filho de Josafá, segundo Crônicas 21, 20, e Acasias, neto de Acabe, de Israel, por parte da mãe rainha Atalia, o rei Acais, filho de Jotão, 1 Crônica 22, 1-3, o rei Manassés, 2 Crônica 33, 2, e o filho de Ezequias, Joacás, 2 Reis 23, 32, Joaqui, 2 Crônicas 36, 5, e Jeoaqui e Joaqui, 2 Crônicas 36, versículo 9. Todos esses textos vão falar desses reis que não vou dizer assim, não compreenderam que estando com Deus estariam bem, né? Estaria protegido. Ora, podemos extrair aqui uma importante lição a respeito da piedade de alguns reis de Judá. Seus filhos não conseguiram os seus exemplos, né? Anteriormente, podemos ver que o piedoso rei Josafá teve como sucessor o ímpio rei Jorão.
E o rei Acais era filho do piedoso rei Jotão. E talvez o caso mais emblemático e terrível rei Manassés tenha o pai piedoso rei Ezequias. Por outro lado, o próprio rei Ezequias era filho do ímpio rei Acais. E o rei Manassés teve como filho o piedoso rei Josias. Isso nos mostra a importância de estarmos atentos à relação à espiritualidade, o amor ao Senhor das nossas gerações futuras. Uma liderança que teme a Deus sempre vai ser piedosa, sempre vai ter um coração quebrantado, sempre vai ter um coração humilde, um coração humano. E o que falta nesses governantes atuais são corações humanos para tratar o povo bem. E um povo bem que ame a Deus sobre todas as coisas. E das futuras gerações, né? Em linhas gerais, todos esses reinados mostram os altos e baixos que caracterizaram a adoração em Judá geração após geração. Portanto, o fato de o povo seguir a casa de Davi não evidenciava que o coração adorava sinceramente a Deus do rei Davi. Então, nós vemos de fato que muitos desses reis não adoravam ao Deus do rei Davi, né? Então nós falamos aqui, não com o coração inteiro, eles adoravam em parte, né? E Deus quer adoração exclusiva. Segundo tópico, na angústia, a conversão ao Senhor. A narrativa dos reis piedosos de Judá são extraordinárias. A confiança depositada em Deus nos tempos de angústia e nos livramentos do Senhor em situações dramáticas são uma grande inspiração para nós, hoje. Como não se impressionar com o maravilhoso livramento de Deus ao rei Josafá e todo o seu povo, quando um grande exército dos Moabitas, dos Amonitas, dos Meunitas, vindo dos países de Edom para atacá-los. Segundo Crônicas 20, né? Vamos ler aqui 3 versículos aqui, né? 20, versículo 1 e 2, né? E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros 2 amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram a Josafá, dizendo: veio contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tabar, que é em Gedi. Então, irmão, nós vemos que o rei Josafá, ele fez uma grande convocação, né, para que o povo jejuasse ao Senhor e pedisse socorro a Deus, né? Então nós vemos que Deus ouviu a oração deles, né? E nós vamos falar isso nesse estudo. E dos amonitas, o texto bíblico nos mostra então que Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor e pregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Segundo Crônicas 3, 4. Mas diante no verso 22, esta passagem expressa que, quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon, e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então, o povo não temeu, o povo confiou, buscou. Isso serve para nós nesses dias, né? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Deus é Deus, não é homem para que brinca, né? Então devemos confiar sempre na verdade do Senhor. Da mesma forma como também não se maravilhar com o grande livramento que o Senhor concedeu ao rei Ezequias diante do poderoso exército de Senaqueribe,
rei da Síria. A angústia do rei de Judá por ser sentida em sua oração. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, e abre, Senhor, os teus olhos, e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. O Senhor, o nosso Deus, te suplico, livra da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Segundo Reis 19, 16, 19. Que bom seria se as autoridades constituídas no nosso país, ao invés de ficar degradando, afrontando um ao outro, e pusesse o pó em rosto e clamasse ajuda do todo soberano sobre as mazelas da sociedade. Hoje nós temos muitas coisas, principalmente aqui no nosso país, que poderiam ser resolvidas se o povo que se chama pelo nome dele clamasse verdadeiramente. Porque Deus é o mesmo e sempre será. Nunca perderá o que ele é. Ele é Deus. E o Senhor ouviu a oração do rei. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000 deles. E levantou-se pela manhã cedo, e eis que todos eram cadáveres, segundo Reis 19, 35, né? Com certeza, irmãos, isso aqui não é uma fábula, mas é uma realidade, né? Aquele povo foi destruído pelo o grande poder de Deus. Ora, esses dois exemplos de livramento extraordinário revelam o profundo amor do Senhor pelo seu povo. As palavras do profeta que ministrava nesse tempo mostravam quando os pecados do povo entristeciam a Deus. Comovente apelo ao Senhor expresso pelo profeta Isaías. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. E se quiserdes e se ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Isaías 1, 18, 19. Então, irmãos, olha que promessa, né? Se o Brasil se colocar de joelhos diante do Senhor, não de homem nenhum, nem de autoridade nenhuma, mas botar diante do Senhor, com certeza, irmão, essa nação será uma nação muito maravilhosa. Ela já é uma nação maravilhosa pela exuberância da natureza com que nós fomos agraciados. Mas se o povo, que se chama pelo nome dele, fizer isso aqui, com certeza, irmão, nossa nação será uma das melhores nações do mundo. Porque quem resolve o problema do mundo é Deus. E se Deus resolveu o problema desse povo aqui chamado Israel, a nação de Israel, que é um povo adquirido, um povo separado, né? Queira ou não queira, eles são os filhos da promessa. E então, irmão, que será se nós realmente clamarmos a esse Deus maravilhoso, né? E expressa o desejo do Senhor em abençoar o seu povo. Deus tem esse prazer de abençoar. Por outro lado, os tempos de angústia e sofrimento foram a antessalo do avivamento espiritual. Por analogia, muitas vezes em nossa vida, precisamos passar pela bênção dos apertos, pois nos conduz a uma aproximação genuína com Deus. A escola das provações sempre foram pessoas piedosas. Assim, não perca as oportunidades de crescer e vencer por meio das provações. Então, muitas das vezes as provações são para que a gente nos aproximamos de Deus. Creio que nós devemos ter muitas provações nesses dias atuais. E estamos tendo. E então devemos buscar fervorosamente em oração e súplica e principalmente confiar que as nossas orações e súplicas chegarão ao trono da graça. Então nós falamos no primeiro tópico com o coração não com o coração inteiro. Depois do segundo tópico, a angústia e a conversão ao Senhor, né, que eles se converteram. E agora, no arrependimento genuíno, o livramento de Deus. A história do povo de Deus é marcada pelo ciclo que compreende sofrimento, avivamento, livramento e a volta ao pecado, levando o povo a mais uma vez ao sofrimento e assim por diante. Então o povo ia e vinha, né?
Desse modo, o arrependimento e a confissão sincera são uma necessidade constante para que o povo não perdesse o vínculo do relacionamento com Deus. Então, tinha que ter o arrependimento. Na verdade, Deus ele fala que arrependemos e convertemos, né? Jesus começa com a pregação desse tipo, arrependimento, né? Devemos ter isso em memória, nos arrepender dos pecados cometidos contra Deus. Mais do que a necessidade de bênção do Senhor, o vínculo do povo de Judá para com Deus de Jacó significa a razão de existir como um povo. O livramento, portanto, era apenas um sinal desse significado, de que o povo era chamado pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, né? Olha que bonito, né? Em conformidade com isso, a história do rei Manassés, segundo Crônica 33, ilustra bem o que refletimos acima. O filho do piedoso rei Ezequias era um rei extremamente mau e perverso, praticou feitiçaria, matou seus próprios filhos em sacrifício aos seus deuses, reconstruiu altares pagãos que seu pai havia destruído. Isso sem mencionar outros atos abjetos cometidos por um período de aproximadamente 55 anos. Mesmo o Senhor tendo enviado seus mensageiros a Manassés, exortando ao arrependimento, né? Deus, ele nunca comete injustiça. E Deus sempre está chamando a atenção do homem. Nesses dias atuais, Deus tem chamado a atenção através do seu Filho para que se arrependa e converta os seus maus caminhos. Aqui, Manassés estava sendo advertido, se ele não voltasse aos princípios de Deus, aos propósitos de Deus, certamente ele pagaria um grande preço. Por conseguinte, os comandantes do exército da Síria prenderam e levaram para a Babilônia e amarraram por corrente lá. Então, quando o povo lá da Babilônia levou cativo, ele foi amarrado, né? Foi acorrentado. Lá o rei Manassés muito se arrependeu e orou ao Senhor, Deus dos seus pais, que ouviu a sua oração e fez retornar novamente para Jerusalém, onde enfim Manassés se declarou que o Senhor é Deus. Que bela história de arrependimento e confissão, de perdão e de livramento, né? Então você vê que Manassés tem essa oportunidade de se arrepender, mas antes ele passou pelo momento de quê? De angústia, de sofrimento, de prisão, né? Mas Deus teve misericórdia. Da mesma forma, nós, o povo de Deus, devemos examinar sempre a nossa consciência e não termos qualquer reserva em nos arrepender e confessar ao Senhor os nossos erros e pecados, né? Então, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Devemos confessar diante de Deus, para que Ele possa sempre nos perdoar. Grandes avivamentos espirituais acontecem quando há arrependimento e confissão sincera. Então, se as pessoas almejam um grande avivamento, devem se arrepender. Portanto, se desejamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, devemos trilhar sem reservas o caminho do arrependimento e da confissão das nossas falhas e pecados. Meu amigo, meu irmão, eu e você somos carentes do arrependimento e confessarmos os nossos pecados. Como já disse antes, esse versículo, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Já terminamos essa bela lição de exemplo, né, que foram esses reis, grandes reis que entregaram seus corações, outros nem tantos, mas também deixaram grandes exemplos com as suas quedas, que não devemos cair nos mesmos erros do que eles. Hoje refletimos sobre a história dos reis de Judá. Aprendemos que a adoração e relacionamento com Deus deve ser com total inteireza de coração, né? Também aprendemos sobre como a fé é fundamental para os momentos de angústia e sobre como o arrependimento sincero traz vitórias, né, irmão? Então, quero agradecer aos amados irmãos que ficaram conosco, que têm nos compreendido. Estou tendo um pouquinho de dificuldade
para fazer os vídeos, porque estou em atividade aqui em casa e muitas das vezes fazer um vídeo toma tempo, né? Então, irmão, agradeço a oportunidade dos irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos, dos inscritos, dos novos inscritos, de todos, né? Que vão passar aqui e vão compartilhar com essa lição. Compartilhe com o seu irmão, da sua casa, leia, leia a Bíblia, faça os estudos diários, né? Da revista da Escola Bíblica Dominical, revista de jovens e adultos, revista Palavra e Vida. Você que não tem a revista impressa, mas pode baixar em PDF, lá na Convenção Batista Fluminense, venha conosco, vamos estudar junto. Ainda irei orar pelos irmãos, por mim também, para que Deus possa estar nos abençoando. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Colocamos aqui, Senhor, que o Senhor possa nos tratar, nos dirigir, que possamos nos aproximar cada dia mais, para que possamos confessar os nossos erros, nossos pecados, para que acrescente sobre nós a fé, para que tenhamos arrependimento sincero diante de Ti. Fortaleça a nossa fé. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe esse canal, que esse canal cresça, expanda, que os ouvintes possam ser estruturados, possam crescer espiritualmente através da oração, da palavra bendita, a palavra de Deus aos nossos corações. Que essa palavra que nos enche de avivamento todos os dias, fortalecendo a nossa fé. Pois o próprio Cristo diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a própria palavra de Deus impressa aos nossos corações. Por isso, Deus abençoe sempre a sua palavra em nossa vida, que nós possamos tomar posse das bênçãos espirituais, que possamos crescer na virtude do Espírito Santo de Deus. Abençoe a todos, em nome de Jesus. E meu amigo, meu irmão, terminando mais esse estudo, eu quero te dizer, se você tem gostado desses estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.